Dando prosseguimento ao nosso estudo, no quadro O que a Bíblia diz, estamos estudando sobre escatologia bíblica e respondendo perguntas sobre esta doutrina bíblica, a doutrina das últimas coisas. Temos aqui uma pergunta que vamos fazer para o nosso pastor Natanael Rinaldi Filho. Se durante o período da grande tribulação vai haver um número de identificação com o anticristo. Nós sabemos que neste período vai surgir o anticristo e a pergunta que temos aqui, se haverá um número que vai identificar as pessoas que estarão apoiando o governo do anticristo. O que a Bíblia fala, diz sobre isto, pastor Natanael Rinaldi? Então vamos ler o que está no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 17 e também o verso 18. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, né, pastor? Diante? 17 e 18. Mas acho que o 16 também fala sobre isso. Vamos Certo. diante. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de homem e o seu número é 666. 666. A besta, de acordo com essa leitura que foi feita, ela tem, em primeiro lugar, um sinal, depois tem um nome e tem o número. Mas a Bíblia só revela o seu número simbólico. Será uma identificação dos moradores da terra na grande tribulação. O governo ditatorial do anticristo vai numerar as pessoas para ter sobre elas o controle total. Quem não aceitar este número, marcado ou tatuado em seu corpo, não poderá sobreviver. Então, hoje já vivemos nos dias em que as pessoas têm o seu corpo tatuado, né? É algo que antigamente a gente não via isso. E hoje, como é cada vez mais comum as pessoas tatuarem o seu corpo. Então, é um dos sinais que a besta vai colocar nas pessoas. Então, podemos resumir, em primeiro lugar, porque não adorar a besta será morto. Queria que o irmão lesse também o verso 15, capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a primeira coisa, a pessoa que não adorar a besta será morta. Em segundo lugar, porque quem não tiver a identificação da besta não poderá comprar nem vender qualquer coisa. Foi o que o irmão já leu nos versos 16 e 17, que fala que ninguém pudesse comprar ou vender,
senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Isso é interessante, né, pastor? Que as pessoas pensam que vai ser apenas o número, né, que vai identificar. Mas não, aqui o versículo 17 é muito claro. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, que nós não sabemos, né, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então vai ter um sinal, o nome da besta, que vai ser o nome do anticristo, que não sabemos, né? Ou o número. O número apenas é revelado, né? O número 666. E aquelas pessoas que não adorarem, então, o anticristo e que não receberem esse sinal, vão ser mortos ou vão sofrer, né? Então a pessoa ficará totalmente isolada. Praticamente não terá condições de sobrevivência, né? Porque ela não vai poder fazer absolutamente nada. E interessante, pastor, ver que algo mesmo demoníaco, né? Porque aqui diz que no versículo 15 que nós lemos, que a besta aqui, a segunda besta que subiu do mar, o falso profeta, que ele faz uma imagem da primeira besta, que é o anticristo, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então aquela imagem vai receber um espírito maligno, para que também a imagem da besta falasse. Faz uma imagem, o falso profeta, faz uma imagem do anticristo, e essa imagem vai receber um espírito e ela vai falar. É algo mesmo diabólico, né? Terrível. Uma imagem vai falar. A imagem do anticristo vai falar. É o diabo ali operando, né? Para enganar as pessoas. E quem não adorar essa imagem, está falando, vai ser castigado e vai ser morto. Na tipologia bíblica, o número 6 é o número do homem. Em 6 dias, Deus fez o homem, isto é, o ser humano. A repetição do número 6 equivale a uma dízima periódica, que pode repetir-se indefinidamente, sem nunca chegar a 7, que 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Isto quer dizer que o anticristo será um homem, ele vai ter o 6, o 6, exaltado ao extremo, com pretensões de ser igual a Deus, como fez Lúcifer. Esse número ou código certamente será o meio pelo qual o governo do anticristo controlará todas as pessoas, desde o seu nascimento até a morte. Então é algo que compõe esse 666. Interessante que esse 6, como diz, nunca chegará a ser o 7, que é o número da perfeição de Deus. Pastor, então vamos agora falar um pouco mais sobre este período da grande tribulação, né? Que será um período de 7 anos, e que a terra vai passar após o arrebatamento da igreja. E Deus, ele derramará a sua ira sobre a humanidade durante o período da grande tribulação. O que a Bíblia diz sobre isso? Se a ira de Deus vai ser derramada. O irmão pode ler, por gentileza, Apocalipse 15, verso 1, quando Deus fala a respeito desse acontecimento. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim o texto bíblico: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de
Deus. Então essas 7 últimas pragas são os julgamentos divinos. Esses julgamentos finais sobre a terra durante a tribulação. São os julgamentos contidos nas 7 salvas de ouro. O irmão pode ler o verso 7, por gentileza? Do capítulo 15, né? 16. 16. Verso 7. Eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Então será um período de juízo, né? Juízo. São os julgamentos que estarão nas 7 salvas que estão aqui descrito nesse capítulo 16. Essas salvas, ou taças, podem ser o desdobrar do julgamento da 7ª trombeta. O irmão poderia ler o capítulo 11, verso 15. Versículo 15, né? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, fala sobre a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aqui fala, anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo, e ele reinará para sempre. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Pastor, também tem um texto aqui que mostra esse período de juízos, né, sobre a terra durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Diz assim: e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então, mostrando aqui que Deus derramou a sua taça, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então nós vemos que homens e mulheres optarão por viver no pecado e por persistir na sua rebelião contra a justiça. Podemos ver que o arrependimento é o único ato que pode interromper os julgamentos divinos. Por isso, prezado ouvinte, você que ainda não teve os seus pecados cancelados pelo Senhor Jesus Cristo, reconheça que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados. Muito bem, o nosso pastor teve que se ausentar por motivos profissionais, e quem está falando agora é o irmão Ricardo, diácono da Igreja Evangélica da Paz, e temos aqui uma pergunta, ou melhor, uma observação. Deus castigará os adoradores da besta com
úlceras cancerosas? Sim, a Bíblia nos fala que esse período será um período de ira, de castigo, de juízos, né? Como nós lemos aqui, que Apocalipse capítulo 16, versículo 10, né? Que vai ser um momento de tão grande sofrimento que os homens vão morder a língua de dor. Então, haverá também enfermidades. O irmão poderia ler, por exemplo, Apocalipse, capítulo 16 e versículo 2. O versículo 2 diz assim: Eu fui o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então o texto aqui é muito claro, né? E foi o primeiro, vamos ler o versículo 1. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, aqueles que receberam o sinal da besta e que o adoravam a besta, foram então afetados por essa chaga maligna, que podemos dizer que é um tipo de úlceras cancerosas. Então, as pessoas vão sofrer dessas enfermidades neste período da grande tribulação, porque estão aceitando o domínio e o reino do anticristo. Pastor, a natureza, de certa forma, vai ser afetada durante a grande tribulação? Sim, a Bíblia nos afirma que também a natureza ela vai ser afetada durante a grande tribulação. O irmão poderia ler, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, aonde fala que os oceanos se transformarão em sangue. Algo terrível, né? Diz assim: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Vamos repetir então. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. Então, os oceanos se transformarão em sangue. E morreu no mar toda a alma vivente. Não dá nem para imaginar, né? Os oceanos se transformando em sangue. Mas não somente os oceanos, os rios de todo o mundo se transformarão em sangue. Vamos ler então Apocalipse capítulo 16 e versículo 4. Diz assim, Apocalipse 16, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, não somente os oceanos, mas como diz aqui o versículo 4, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, todos os oceanos e os rios vão se tornar em sangue durante o período da grande tribulação. E esse é apenas o terceiro anjo, até a terceira situação que vai acontecer. São 7 taças, né, pastor? Imagina o final de tudo isso aí. E não somente isso, o irmão Ricardo, também afirma que em Apocalipse, quero que o irmão leia, capítulo 16, versículo 8 e 9,
que milhões de pessoas morrerão de calor. Não poderia ler? Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Está vendo? Então, milhões de pessoas vão morrer porque o calor do sol vai ser intensificado. E não vão se arrepender ainda. E mesmo assim, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória.